Oi, turminha do terceiro ano, como vocês estão? Tudo bem? Olha aí nossa videoaula de ciências. Está muito legal, muito boa. Vamos continuar falando, estudando sobre o ambiente. Tem coisas boas e tem coisas não tão boas assim. Vamos ver? Acompanhe sempre no seu livro o assunto e os exercícios. Pegue o seu livro de ciências na página 365 e vamos iniciar a leitura do nosso texto, certo? Vamos lá. O ser humano e o ambiente. Antes de iniciar no livro, eu coloquei uma pequena introdução aqui para saber quem é esse ser humano, o que ele faz e o ambiente, tá bom? Vamos ler no slide de vocês. A presença do homem no meio ambiente sempre trouxe grandes impactos à natureza. O ser humano atua como agente modificador do meio, sempre buscando benefícios próprios, mesmo que isso traga prejuízos a outras espécies. Olha aí, pessoal. O homem ele está utilizando, né, de tudo que tem na natureza, ele utiliza para ele mesmo. Benefício, que é bom para ele, né? Porém, muitas vezes ele danifica esse ambiente, né? Ele não percebe que ele está destruindo esse ambiente que também não é só dele. Existem muitos outros seres vivos envolvidos nesse ambiente aí, tá bom? Então vamos ver? Página 365, o ser humano e o ambiente. Vamos lá. Os seres humanos modificam o ambiente. Eles plantam, criam animais, constroem casas em diferentes lugares do planeta Terra. Plantação de soja, Rio Grande do Sul. Cidade de São Luís, Maranhão. Muitas cidades brasileiras do litoral foram construídas onde havia anteriormente a Mata Atlântica. Olha aí. Outras foram erguidas nas regiões do Cerrado. Nesses lugares, o ambiente natural foi substituído pelo ambiente construído. Muitas atividades humanas geram desequilíbrios ambientais, como a poluição do ar e da água. E elas também consomem os recursos naturais. Tá, pessoal? Então, olha só, localidade, né, que não era para ter nem plantação e nem casas, moradias, né? Por quê? Porque aí era mata bruta, né? Mata Atlântica, já pensou? Ter que destruir esse ambiente? Muito bem, continuando. O ambiente em que vivemos. Veja lá na sua página, né, onde nós estamos lendo 365 para acompanhar a leitura. Eu coloquei aqui uma figurinha, assim, pra gente ver, comentar um pouquinho sobre esse ambiente natural e o modificado. Pessoal, todos nós sabemos que o ser humano precisa da sua moradia, precisa da sua alimentação, de calçado, roupa, precisa de saúde. Porém, tudo que ele retira, que nós retiramos desse ambiente, ele vai ter que ser reposto. Não está certo apenas retirar e não colocar. O ambiente natural, olha a figura no slide de vocês, é o cerrado, esse que é o cerrado, olha, né? Então isso aí é natureza, certo? Então você já imaginou se não tivesse essas árvorezinhas aí, e aí tivesse um monte de casa, cimento, né, coisa, né, nada de natureza, ia ficar mais complicado para nós mesmos, não é verdade? Olha esse ambiente modificado em Brasília, ou seja, tinha vegetação, olha como já construíram aí, né? E ficou pouco verdinho já. E com o passar dos anos, eles vão retirando mais as árvores verdes, né? E vai ficando só a parte construída.
Ou seja, sai o ambiente natural e vem um ambiente modificado, sendo que esse ambiente modificado ele não traz nenhum benefício, nada de bom para o ambiente, ou seja, para o ambiente natural. Porque muito cimento, muitas construções vai acarretar muitas coisas assim ruins para o nosso ambiente, poeira, barulho e tantas outras coisas que vão até mesmo para a nossa respiração, porque não vão haver mais árvores, né? Então tá, pessoal, então esse ambiente natural, ele precisa ser preservado. Há tanto tempo que nós viemos comentando sobre esse tema, não é isso mesmo? Então, e aí o ambiente modificado. O que é que o ser humano tem que fazer? Utilizar os recursos da natureza e recolocar. O que pode, né? Porque muitos, dependendo do estudo, ele pode ser reaproveitado para outros fins. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Só um pouquinho sobre o ambiente natural e o modificado, certo? Vamos lá. Continuando na mesma página, 365, vamos ler um pedacinho do livro de vocês sobre a poluição do ar. As queimadas de florestas, as fábricas e os veículos são responsáveis pela emissão de gases que poluem o ar e causam doenças respiratórias, principalmente em crianças e idosos. Olha o perigo, né? Os gases produzidos pelas atividades humanas também aumentam a temperatura da Terra. Olha, essa Terra está em maiúsculo porque é o planeta Terra. O que é muito ruim, pois gera desequilíbrio no planeta. Olha aí, queimada em área de pasto no Cerrado, em São Simão, Goiás, 2010. Então tá, pessoal, olha aí. Nos slides de vocês, qual é a melhor imagem para nós, né? Seres humanos, seres vivos. Olha a primeira. Tem os animais, as plantinhas, né? O sol maravilhoso aí, com o céu bem limpinho, né? Os passarinhos aí já no seu galinho. E as crianças felizes, né? Cantando, estudando, lendo. No local perfeito, no local limpo. Dá para imaginar aí um ambiente limpo, um ar puro. Agora, olha a segunda imagem. Fábricas, né? Fumaça, poluição, muita, muito prejudicial para a nossa saúde e para os demais animais também, né? Os seres vivos. Então, gente, mas o que pode acontecer? As fábricas, porque ganham uma boa quantia de dinheiro, poderiam investir junto com os estudiosos, pesquisadores, para eliminar uma boa parte dessa fumaça. Colocar horários para que esta indústria funcione, né? Evitar eliminar esse monte de gases poluentes na atmosfera. Isso traz problema respiratório, não é isso mesmo? Vamos torcer, pessoal, que daqui mais a um ano, não digo assim 10 anos, 20 anos, eu digo daqui a um ano, possa, né, melhorar essa situação da poluição do ar. Claro, se cada um fizesse a sua parte, né? Vamos lá, continuando. Agora é a poluição da água. Você pode ver na mesma página no seu livro, acompanhando aí a leitura, tá bom? Vamos lá. Além de poluírem o ar, as atividades humanas também poluem a água. O vazamento de petróleo nos mares e oceanos ocorre com frequência, ou seja, praticamente toda vez que tem esses grandes navios petroleiros, né, eles deixam vazar o petróleo, né? E causa uma grande destruição nos mares. Quando isso acontece, o petróleo espalha-se na água e mata peixes, aves, mamíferos, entre outros seres vivos. Muitas cidades não possuem um sistema de tratamento de esgoto. Por quê, né, pessoal? Vai matar esse monte de bichinho aí. Por quê?
Porque se na água já está contaminada, aquele peixinho já está morto, né? Porque ele vai se contaminar com o petróleo. E aquele animal, a ave, o passarinho, vai querer se alimentar desse peixe e ele também vai se contaminar, certo? E também os demais animais que estão nos mares, né, vão morrer por conta dessa destruição, dessa poluição das águas, tá bom? Na página 366 do livro de vocês, vejam lá as imagens. Óleo que vazou do transatlântico na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. E na outra imagem abaixo, nós temos a poluição da água. Nessas cidades, os maiores poluentes da água são o lixo e o esgoto das residências e indústrias. A água carrega a poluição dos lixos e leva dos solos o pesticida usado no combate às pragas. Nas regiões agrícolas, além desses poluentes da água, há também os adubos e inseticidas, chamados agrotóxicos. Eles poluem o ar e a água. Olha a mesma situação, pessoal. Observe os slides de vocês. Primeira imagem, nada de sujeira, a água está limpíssima, o ambiente realmente está natural, está perfeito. O ser humano pode conseguir conviver com a natureza sem apenas só destruí-la, mas ajudá-la, né, a se levantar, a se erguer, uma natureza forte, não é? E que vai ajudar todos os animais, né, os seres vivos e todos os povos. Você pode perceber que existem as pessoas, né, as crianças, né, vivendo em harmonia com a natureza ou com o ambiente. Não é necessário destruir, certo? Então, observe bem a primeira imagem, veja aí a diferença aí, não é? Que bom que seria esse nosso mundo, não é isso mesmo? Na segunda imagem, que nós já estudamos tantas vezes nesse mesmo, nos programas, né? Matéria de capa, né? Da TV Cultura, sempre ali está dizendo o problema do lixo nos oceanos, nos mares. Olha só, pessoal, falta de conscientização, não é isso mesmo? Que é aquela pessoa que vai para a praia, joga ali uma sacola, joga um copo, joga uma latinha e fica ali na areia. Então, ali não tem a consciência de jogar no local adequado ou fazer uma reciclagem, né? Reaproveitar esse material, tá bom? Então, quem gosta da primeira imagem? Eu amo a primeira imagem. A segunda, nem pensar, tá bom? Então, caso, na verdade, cada ser humano, pensar no que pode fazer para mudar essa situação aí, tá bom? Depende de nós, de cada um. Vamos continuar. Poluição do solo. No slide de vocês, eu coloquei aqui um pouquinho aqui sobre um outro texto, né? Sobre a poluição do solo, que nós já estudamos muito sobre isso. A poluição do solo e do subsolo consiste na deposição, disposição, descarga, infiltração, acumulação, injeção ou aterramento no solo ou no subsolo de substâncias ou produtos poluentes em estado sólido, líquido e gasoso. Ou seja, no gasoso, no líquido, no sólido, tudo é poluente, seja qual ele for. Muitas vezes, né, pelo agrícola, né, pelas queimadas, por produtos fortes, químicos, né, pelo derramamento do petróleo nas águas e também no solo. Olha, o lixão aí, né, na imagem que vocês estão vendo, o lixão, né, a céu aberto. Isso traz muita poluição para o solo e para o ar também, tá? Os grandes lixões são, assim, um desafio para as comunidades, para as prefeituras, né, os governos, porque já está fora de controle. Existem alguns projetos já acontecendo, outros em tramitação já para serem liberados, para evitar esse tipo de lixões assim a céu aberto, porque
contamina e bastante o ambiente. Na imagem abaixo, as crianças estão aprendendo aí, ó, sobre o solo, né, a poluição do solo e como deixar esse solo aí perfeitinho, bem limpinho, arejado, protegido, tá bom? Legal, né, estudar sobre o solo. E elas foram mesmo para a prática, olha aí, eles estão aí como se fosse assim um bosque, né? E vão colocar a mão na massa, olha aí, estão preparados já para tocar, para plantar aí alguma coisinha neste solo, tá bom? Muito bem, legal. Agora vamos acompanhar a leitura no livro de vocês. Poluição do solo. A poluição do solo ocorre principalmente pelo despejo de lixo em locais não apropriados e pelos resíduos dos agrotóxicos e fertilizantes usados na agricultura, que afetam de modo drástico as características naturais do solo e podem provocar doenças. Olha aí, o lixo doméstico descartado em barranco na margem da BR-116, na Bahia. Ou seja, as pessoas têm mania de jogar o lixo, né? Até mesmo doméstico, coloca a sua sacola lá e não joga no caminhão do lixo, né? Fazer uma coleta adequada, quer colocar em qualquer lugar. Plantação com placa de alerta para o risco de contaminação pelo uso de agrotóxico no Rio Grande do Sul. Vamos ler aqui o vocabulário? O que são agrotóxicos? Produtos usados na agricultura para fertilizar o solo, combater pragas e eliminar ervas daninhas para as plantações. A poluição provocada pelo vazamento de petróleo nos oceanos. O derramamento de petróleo nas águas do mar causa enormes desequilíbrios nas regiões afetadas, prejudicando toda a vida existente no lugar. Como o petróleo flutua na água salgada, acaba por impedir que a luz do sol penetre na água. Com isso, as plantas que vivem no mar não conseguem mais fazer a fotossíntese, ou seja, produzir o seu próprio alimento e liberar oxigênio, e morrem. Sem oxigênio dissolvido na água e alimento, a morte em grande escala dos peixes e outros animais marinhos é inevitável. Aqueles que conseguem chegar à superfície ficam impregnados de óleo e morrem por asfixia. As aves que se alimentam de peixes também acabam morrendo. Ave com o corpo coberto de óleo. Suas penas, que servem para manter o corpo aquecido nas épocas de frio, com o óleo perdem essa função, causando-lhes a morte pelo frio. Algumas aves morrem ao lamber o petróleo impregnado no corpo, na tentativa de se limparem. As áreas do litoral atingidas, além dos prejuízos ambientais, acabam sofrendo perdas muitas vezes irreparáveis nas suas atividades econômicas, sendo diretamente afetados a pesca e o turismo e indiretamente todas as demais atividades. O derramamento de petróleo é considerado um dos maiores e mais graves desastres ecológicos. Os ecossistemas locais, quando afetados, só conseguem se recompor
após dezenas de anos, desde que sejam limpos rapidamente e desde que não haja mais nenhum outro problema sério nesse longo período. Olha aí, pessoal, o petróleo, né? Esse derramamento de petróleo nas águas é um perigo. Não dá para rever, né? Reverter essa situação enquanto houver esse derramamento. Porque peixes estão morrendo, as aves, não é? Ou seja, o homem continua destruindo o ambiente onde vive e o pior, destrói também o ambiente de outros seres vivos que não tem nada a ver com essas atividades, certo? Muito bem, vamos continuar. A preservação dos ambientes. Acompanhe na página 368. As queimadas, a poluição do ar, da água e do solo, a caça e a pesca predatórias agridem os ambientes. Área de vegetação destruída pela queimada. Olha só, toda essa área destruída por queimada, né? É muito triste ver uma imagem assim, que você antes via muito verde, muitas áreas verdes, muito mato, e agora você só vê destruição. Bromélia típica da Mata Atlântica, ou seja, a mata mesmo, pessoal, as florestas, a natureza, ela é excelente mesmo por ela mesma. Então, se você caminhar ali no bosque, locais onde tem muito verde, muita mata, você vai se encantar com as árvores, com o vento, com, né, esse ambiente tão puro. E aí você vê o homem destruindo tudo isso, na verdade, enquanto uns querem preservar, outros querem destruir. Para preservar os ambientes, são necessárias algumas atitudes. Delimitação de reservas ecológicas, uso racional dos recursos naturais, leis de controle de emissão de poluentes. Tudo isso poderia fazer realmente para dar certo, para que esse ambiente realmente fique preservado. Observe as imagens do slide de vocês. No dia em que o ser humano validar os atos de integração entre o homem e a natureza, perceberá que cada detalhe dela é único e insubstituível. Preservar é o caminho, amar é a solução. Primeira imagem. A arvorezinha tá pedindo socorro aí como ela quer, né? Ter amizade ao ser humano, aos outros animais, né? Aos vegetais, a todos os vegetais. Quem dera se todos pudéssemos realmente dar as mãos, né? Nesse projeto de elaborar leis, né? Projetos para preservar o nosso ambiente. Porque todos nós sabemos que também através das plantinhas o nosso ar fica mais limpo, fica mais saudável para se respirar. Na segunda imagem, pessoal, do slide, nós estamos muito acostumados a ver essa imagem, ó. Queimadas, destruição, muitas árvores derrubadas, não é? A extração ilegal dessas árvores e realmente em áreas que não poderiam ser mais cortadas, porque é uma área já de preservação. Mas nós aqui não temos no Brasil tantas pessoas necessárias, não é, para fiscalizar essas áreas. Se você prestar atenção nesses jornais que dão documentários de pessoas que entram nas matas, os madeireiros, né, retiram madeiras que não poderiam ser cortadas. Por quê? Porque elas já estão em pouco números, já estão com número reduzido.
E eram realmente espécies de árvores que tinham muitas aqui no Brasil e agora já tem poucas unidades. Então vão aquelas pessoas que são gananciosas, né, pelo dinheiro e não quero saber de floresta, quero saber de cortar, destruir o ambiente. Então nós vamos ainda torcer para que o nosso ambiente continue na mesma como está a primeira imagem, na paz, né? Todos juntos, unidos, reunidos, né? De mão dadas aí na proteção ao nosso ambiente, que é a nossa própria vida. Ok, pessoal? Vamos continuar? Uso racional dos recursos naturais. Os minérios. Leia na página 369 do seu livro. O ser humano necessita dos recursos naturais para se alimentar, fazer remédios, roupas, móveis, utensílios e muitos outros produtos. Do petróleo, podemos obter combustíveis que fornecem energia, como a gasolina e o gás de cozinha. Dos minérios, retiramos os metais, como o ferro e o alumínio. A água é usada nas usinas hidrelétricas para a produção de energia elétrica. Os recursos devem ser aproveitados e reaproveitados para que não se esgotem. Ao fazer uso deles, é preciso obedecer a regras para preservar o ambiente, como prever e evitar os estragos que podem ser causados à natureza pelas atividades humanas, consertar os estragos que forem feitos, respeitar as leis que proíbem a caça e a pesca nas épocas de reprodução. Respeitar as leis contra a poluição do ambiente. Respeitar as leis de proteção aos animais e às plantas silvestres. Respeitar as áreas de reservas e os parques florestais. Reciclar o lixo. Você pode observar no slide, nós temos os minérios aí, ó, que dá para fazer um monte de coisa, né, para o nosso uso. Porém, se o homem continuar retirando esses minérios e não fizer uma boa retirada, né, com reposição naquele que pode repor, ou então o material, colocar um outro tipo de material naquele local, para que realmente não se acabe, né? Não venha ser extinto, tá bom? E mais uma vez eu coloquei uma imagem, as crianças aprendendo aí, ó, né? Num bosque, né? Num museu, alguma coisa assim, numa área verde, né? Aprendendo a preservar o ambiente desde cedo, certo, pessoal? Uma parte, gente, aqui dos respeitar todas a parte, gente, de floresta, dos animais, tanto plantas silvestres como aquelas que estão mais próximas de nós mesmo, né? Respeitar todo tipo de lei. Quem dera se pudéssemos fazer mais, né, do que nós já fazemos, né? Porém, gente, é importante que todos esses recursos naturais sejam usados da melhor forma, certo? Sem desperdiçar. Reciclando o lixo, nós já sabemos quais são os materiais que nós podemos reciclar, reutilizar, reaproveitar, certo, pessoal? Muitas coisas que nós já sabemos e muitas coisas nós vamos iniciar agora, né? O conhecimento sobre esses recursos naturais, certo? Vamos continuar.
A água, pessoal, coloquei também um pouquinho sobre a água. A água, dicas para cuidar do ambiente. Água que desce as montanhas e céu, em cascatas de nuvens como um belo véu. Água que vai e que vem, sustenta as matas, os animais, e o homem também. Na torneira, na bica, no rio ou em cachoeira, água que é vida, sustenta o planeta. Em chuva, criadeira. Vamos falando aí das águas, das cachoeiras, né? Olha a água aí em cima, né? E também, olha quem está agradecendo. Os animais, estrela do mar, golfinho, a tartaruga, né? A garça e todos os animais, né? Os que vivem pelas encostas, pelas próximas das praias e os animais aquáticos, né? Agradece aquele que preservar a água. Nós sabemos pelos noticiários que muitos animais estão morrendo, asfixiados, né? Com sacolas, com plásticos, né? Com latas. Ou seja, nós estamos matando os próprios animais, né? Então é necessário que se recolha esse lixo, né? Que utilizamos no dia a dia, no lixeiro, né? No recipiente de lixo. Não tem, coloque o seu lixo numa sacolinha e quando chegar num outro local que tenha uma lixeira, você deposita lá. De preferência, se tiver também, né, um depósito, você separa o lixo, que pode ser reaproveitado, que pode ser reciclado. Certo, pessoal? Vamos continuar? Olha aí, mais um pouquinho das árvores, né? Tudo isso que nós estamos vendo aí, os minérios, as árvores, a água, são recursos naturais. Temos que ter cuidado, né? Porque sem eles vai ficar muito difícil a vida, né? Vamos ler? Desmatamento. Ação ou efeito de desmatar. Ato que consiste na retirada do mato. Desflorestamento. Ação de limpar as impurezas de um terreno através da remoção do mato que o recobre. Olha aí a garotinha aí dando um abraço na sua amiga árvore, né? Porque nós sabemos que a árvore também é ela que nos traz aí nosso querido oxigênio. E a imagem abaixo, mais queimada, mais derrubada de árvores, que é o que nós não precisamos hoje em dia. É esse desmatamento. Ao invés de desmatar, vamos reflorestar, replantar, para que a natureza também respire e nos agradeça, né? Porque nós precisamos uns dos outros, incluindo os outros animais e as plantinhas. Vamos continuar? Muito bem, pessoal. Terminando aqui nessa parte do uso racional, existem outros temas que nós vamos ainda estudar nas outras aulas, mas esse aqui foi um tema muito bom, não é? Como eu falei para vocês, tem coisa muito boa e tem coisa que não é tão boa assim. Alguns lugares, as pessoas já estão se mobilizando para limpar o ambiente, limpar os pequenos rios, né? Limpar o solo, tratar o solo, colocar outros adubos, né? Mais umíferos do que agredir o solo com agrotóxicos, tá? Porém, tem muitos lugares que nada. As pessoas nada fazem para ajudar a si mesmo e aos outros, né? Aos outros seres vivos, tá bom? Nas próximas aulas, nós vamos estudar a proteção de plantas nativas e animais silvestres, saneamento básico, tratamento da água, água potável e outras coisas mais também relacionadas ao nosso querido meio ambiente. Gostaram, pessoal? Qualquer comentário, deixa anotado no seu caderno, não vai ter problema nenhum. Nós vamos ler assim que voltarmos às nossas aulas presenciais. Vocês poderão ler sim os seus comentários, tá bom? Então faça o exercício das suas páginas do livro,
367 e 368 e aguardem as nossas próximas aulas, tá bom? Então tá, turminha do terceiro ano, um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau!